Olá, o meu nome é Joana Nogueira, eu sou nutricionista do Homes Place e eu estou aqui nos estudos da YouFit para vos falar de alguma orientação sobre um planeamento semanal de alimentação de base vegetal. A alimentação plant-based incentiva o consumo de alimentos de origem vegetal na sua forma mais íntegra, natural, completa, não refinada e minimamente processada, contemplando alimentos como cereais integrais, como o arroz, de preferência integral, aveia, quinoa, cevada, bulgur, amaranto, hortofrutícolas, privilegiando os da época e de produção biológica, leguminosas como o feijão, o grão de bico, ervilhas, lentilhas, termossos, sementes como abóbora ou de linhaça, frutos oleaginosos como nozes, cajus, amendoins, avelãs, entre outros, e gorduras saudáveis como azeite, abacate, óleo de linhaça ou azeitonas. Pode também incluir especiarias e ervas aromáticas e não inclui alimentos de origem animal. Este tipo de alimentação é rica em fibra e vitaminas e minerais e pobre em gordura saturada. Um dos principais receios em adotar uma alimentação de base vegetal centra-se no possível déficit de fontes proteicas. Contudo, através das leguminosas, cereais e pseudocereais e de outros alimentos ricos em proteína vegetal, como o tofu, tempê, seitã, soja, é possível suprimirmos qualquer possível déficit. Deste modo, é muito importante a complementaridade de alimentos para conseguir assegurar o melhor aporte nutricional, principalmente no que respeita a aminoácidos essenciais. Para conseguir cumprir uma boa alimentação de forma a que seja equilibrada, completa e variada, devemos ter um bom planeamento, tanto de refeições como da nossa despensa e frigorífico. Daí ser necessário saber o que comprar no supermercado para uma alimentação de base vegetal. Fazer uma lista de compras é fundamental para que não se perca no que não deve. Opte pela fruta e legumes da época e de preferência de produção biológica. Nos cereais integrais, escolha na despensa algumas variedades: arroz, aveia, quinoa, bulgur, entre outros. As gorduras saudáveis que deve optar passa pelo azeite, o óleo de linhaça também pode incluir abacate e azeitonas, mas em todas estas opções deve ter em consideração a quantidade. As leguminosas são essenciais numa alimentação vegetal, por isso tenha sempre disponível pelo menos 2 a 3 diferentes, entre ervilhas, feijão, termossos, lentilhas, grão de bico. Prefira as opções não enlatadas para evitar grandes quantidades de sal e possíveis conservantes. Importante demolhar as leguminosas entre 12 a 24 horas antes de as cozinhar. Antes de comprar tofu, seitã, tempê, é importante perceber quando os irá confeccionar, por isso não compra mais, mas sim apenas o essencial para os próximos dias. Já as sementes e frutos oleaginosos poderá abastecer-se bem, visto não perderem qualidade com facilidade. Opte por aquelas que mais gosta: amêndoas, cajus, nozes, sementes de abóbora, linhaça, e no que respeita às ervas aromáticas e especiarias, use e abuse. Entre manjericão, alecrim, açafrão, hortelã, salmarinho, irão ser a base de uma refeição saborosa e nutritiva. De seguida, planeie a semana toda, de segunda a domingo, inclua todas as refeições, desde o pequeno almoço às refeições de almoço e jantar, não esquecendo os snacks. Neste exemplo que vos vou mostrar, garantimos variedade, equilíbrio, aproveitamento de alimentos e praticidade. Hoje trago-vos um exemplo de um planeamento semanal de alimentação de base vegetal. Por exemplo, temos aqui opções de pequeno almoço variadas. A ideia é ir variando a nossa alimentação e também estas opções para não tornar uma alimentação monótona. Podemos começar, por exemplo, à segunda-feira com uma cake de cacau, passando para tarteletes de aveia, que podemos utilizar na terça-feira como pequeno almoço e depois até como lanche de quarta-feira, passando aqui para uma opção de papa de aveia, e aqui podemos utilizar tanto papa de aveia como papa de quinoa, utilizar laranja, outro tipo de fruto, a dar aqui preferência a alimentos ricos em vitamina C, muito importante nesta época. Temos outro exemplo como as panquecas de batata doce, que tanto podem ser utilizadas como um lanche na terça-feira, como também um pequeno almoço de sexta-feira. Passando também para outro tipo de panquecas, nomeadamente as de cacau ou outro ingrediente que seja do vosso agrado. Passando aqui para os snacks, vamos dar prioridade à fruta, de preferência fruta sazonal e de produção biológica, como já referi. Muito importante também adicionar aqui frutos oleaginosos, como os cajus, as nozes, os amendoins, dar aqui também alguma variedade, como é sempre muito importante. Passando aqui para as refeições de almoço e jantar, é muito importante começar sempre com sopa. O objetivo da sopa será aproveitar o mesmo tipo de sopa para vários dias, como nós temos aqui neste nosso exemplo. O sopa de espargos pode ser segunda-feira, também para terça-feira, passando para uma sopa de tomate que podemos
podemos utilizar para quarta-feira e quinta-feira e obviamente depois também podemos alterar e também acrescentar uma sopa de agrião e a mesma pode ser utilizada para a refeição do jantar. Passando aqui também para opções que podemos incluir nas refeições de almoço e jantar, o importante é variar, ok? Portanto, o que é que podemos fazer? Entre risoto de beterraba com espinafres e limão, como é uma sugestão de segunda-feira, tofu mexido e de espinafres ou também um ovo veggie, que é uma opção muito rica aqui também em proteína e acaba por ser muito interessante e de fácil preparação. Utilizar também as leguminosas como as lentilhas, em que podemos ter aqui uma opção como o caril de lentilhas e ervilhas na terça-feira ao jantar e utilizar as mesmas lentilhas que previamente devem ter sido demolhadas e só depois cozinhadas, utilizar as mesmas também para o almoço de quarta-feira, em que poderá ser lentilhas e especiarias. Passando aqui para o fim de semana, sábado e domingo, o importante é continuar a ter aqui este planeamento, mesmo podendo sair aqui de algumas opções mais comuns. Nomeadamente, a nossa sugestão será para o sábado fazer uma pizza de espelta e batata doce e também trazer a família para ajudar nesta confecção e então também optar por uma moqueca de grão que é maravilhosa. É fácil de confeccionar e muito prática. No domingo, podemos também fazer aqui uma opção diferente, como um folhado de espinafres, iniciando sempre com sopa e neste caso temos o exemplo da sopa de coentros e à noite uma opção um bocadinho mais leve, como por exemplo a salada de figo e amêndoa. Este é apenas um exemplo de um planeamento semanal que poderá fazer. Aquilo que eu aconselho é reservar o domingo ou o início da semana para fazer o planeamento de todas as refeições para a sua semana, que também irá ajudar para conseguir fazer uma lista de compras mais fácil e também de alimentos que apenas irá necessitar. Espero que tenha sido útil este planeamento semanal e estas dicas que vos dei. Aproveito também para vos convidar a verem mais alguns vídeos nossos da nutrição na nossa aplicação do Homes Place e em todas as nossas redes sociais. Obrigada e até à próxima!